gente, então só para a gente antecipar aqui com o Juliano. Juliano, o Deltan Dallagnol, o deputado federal aí, que foi eleito com uma votação super expressiva. Eu fico até pensando aqui, né, meu amigo, Renan, o Renan Sesquim, se ele estivesse no Podemos disputado a eleição como deputado federal, era deputado federal, né? Outros aí também, se tivesse disputado a eleição no Podemos como candidato a deputado federal, era deputado federal, que o Deltan fez uma votação super expressiva, uma das maiores aí do estado do Paraná, e ele está fazendo uma denúncia contra um juiz que está substituindo o Sérgio Moro aqui em Curitiba. É isso mesmo? E por quê, Juliano? Bom dia. Bom dia Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala. É verdade, o nosso deputado federal mais votado na última eleição aqui no Paraná, o Deltan Dallagnol, né, ex-procurador da Lava Jato, fez mais de 300 mil votos em todo o estado. Ele que é do Podemos, como você disse, ele encaminhou uma notícia a crime, que a gente pode dizer aqui que é uma denúncia mesmo, para investigação da Polícia Federal contra o juiz federal Eduardo Apio, que assumiu no lugar do Sérgio Moro. Ele está substituindo o Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. E ele vai ser o responsável pela Lava Jato, caso as investigações sejam retomadas. Então, segundo foi apurado, esse juiz aí, Eduardo Apio, ele fez duas ações, né, em nome dele para a campanha presidencial do Lula e outra para a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, também do PT. O juiz nega as acusações, e se for verdade que ele não fez a doação, pode ser que tenham usado o nome dele como laranja para doações de campanha para o PT. Então isso vai ter que ser investigado. Agora, a Deltan Dallagnol, outros deputados do Paraná também pedem investigações sobre essas supostas doações feitas ao PT pelo novo juiz da Lava Jato. Então esse juiz já mostrou, inclusive as opiniões dele condizem com o favorecimento ao PT, porque ele já deu declarações que é totalmente contra a prisão do Lula através da Operação Lava Jato, né? Ele tem demonstrado que é contra o prosseguimento das investigações à Lava Jato, e aí alguns deputados ficaram em dúvida, e agora vem o Deltan Dallagnol junto com esses outros deputados pedindo as investigações por parte da Polícia Federal. O negócio é o seguinte, Pedro, qualquer tipo de julgamento desse juiz agora vai ficar contaminado. Caiu na mídia, os deputados estão cobrando, então se ele tiver que julgar alguém do PT, o julgamento vai ficar sob suspeita, se essa acusação for realmente comprovada e se ele realmente fez essas doações. Então esse juiz, inclusive, é um juiz que gosta de fazer críticas à Lava Jato, gosta de conversar, de falar na imprensa, e eu acho que o juiz não deveria ficar dando entrevistas o tempo todo. Um magistrado tem que ser discreto ao máximo. O político da esquerda, por exemplo, que for julgado por esse juiz, é condutor da Lava Jato, vai ser sim um julgamento duvidoso. Por mais que ele julgue de forma técnica e correta, o povo vai suspeitar, porque essa notícia é muito importante, vinda do deputado federal mais votado do estado, que é o Deltan Dallagnol. Se ele condenar de forma pesada um político, por exemplo, da direita, também ele vai ficar sob suspeita. A confiança dele está sendo destruída. Então o juiz tem que falar através dos autos de um processo. O juiz não deve falar nas redes sociais, no rádio, na televisão. Quer dizer, se alguém da área jurídica tiver que falar alguma coisa, que fale por meio das entidades oficiais que representam o setor judiciário brasileiro, como, por exemplo, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Essa entidade fala pelos juízes, a OAB, que é um órgão de poder jurídico nacional, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que seria também o caso desse juiz. Então, esse juiz, o Eduardo Apio, ele costuma usar termos impróprios para um jurista nas lives em redes sociais que ele faz.
ele critica a Operação Lava Jato, não é um bom sinal. Ele avalia decisões de colegas, procuradores. O exemplo maior que nós estamos vivendo hoje do judiciário querer se confundir com discursos políticos é o Supremo Tribunal Federal. Toma decisões por outros poderes, pelo Legislativo e Executivo. Estamos vendo lá em Brasília. Palestras que os ministros do Supremo fazem mundo afora, fazem comentários políticos, adiantam as suas decisões em entrevistas à imprensa. Então eles não devem se expor dessa forma. Eles não têm voto, né, para agirem como políticos, para acharem que merece popularidade. O juiz não tem que ser popular, pelo contrário, ele tem que aparecer o menos possível. Não um juiz que está, ainda mais um juiz que está julgando uma causa e falando sobre causas. Principalmente os juízes que avaliam seus próprios colegas. Então, tem que tomar cuidado, né? Nós temos aí o exemplo da Lava Jato, eles não devem se expor, porque não são políticos, não devem ter popularidade, devem ser neutros para tomar decisões certas em seus julgamentos, viu, Pedro? Juliano, perfeito, também concordo com você. Qualquer tipo de julgamento que for feito está contaminado, mas, Juliano do céu, vamos combinar aqui, eu e você, só nós dois aqui, mais contaminado do que os processos lá que o homem que tem pouco cabelo na cabeça fez de ir para a mídia. De repente vai ter votação, a Polícia Rodoviária Federal faz uma operação e retira ônibus sem condições de circular. Daí o cara não, porque vocês estão beneficiando o Bolsonaro para votação. Mais contaminado do que isso. E, sinceramente, então, é aquilo que eu falei, o Supremo está dando mau exemplo. O Supremo já está dando mau exemplo lá em cima. Então, pelo menos que os juízes de pequenas instâncias não sigam esse exemplo, façam diferente. Concordo com você. Concordo com o exemplo, né? Vem de baixo para cima tudo. Não é porque lá em cima eles fazem um monte de coisa errada, né? Que vão fazer aqui embaixo também, né, Juliano? Concordo plenamente com você. Juliano, e essa questão da passagem de Curitiba, hein? O nosso Rafael Greca, que não sei lá o que é um fanfarrão, Rafael Greca, passagem de ônibus em Curitiba, a mais cara do Brasil, Juliano. Chegou a R$6, Pedro. A população já estava reclamando do preço anterior de R$ 5,50, ele vai lá e aumenta 50 centavos um ano antes das eleições municipais. Olha, eu vou te contar, não dá para entender. Então, como você disse, falou muito bem, Curitiba hoje tem uma das passagens mais caras do Brasil, passagem de ônibus caríssima. Desde ontem que teve esse aumento de 50 centavos o preço da passagem, agora custando R$6. Se tornou uma das passagens mais caras. Essa medida pegou todo mundo de surpresa, os passageiros do transporte coletivo já começaram o dia reclamando. Juliano, os empresários, notícia, né? Juliano, deixa eu interromper sua notícia, pois só para a não. gente mostrar aqui. Um postzinho, né? Quem faz muito isso é o Ibis, o time lá acho que é do Pernambuco, não sei. Eles fazem muito sarro através do seu Twitter, de pôster, né? Mas quem provocou a Prefeitura de Curitiba foi a Prefeitura de Araucária. Vamos ver o postzinho aí, ó. Olha aqui que Araucária... Isso aqui tá olha, ó, tem a logo da Prefeitura de Araucária, olha. Olha lá. Araucária reduz a tarifa para R$ 1,25. Aí, a Capivara... Sério isso? Por que você me odeia? Aí, Araucária, juro que eu não sabia, nem meme para isso eu tinha. Minha chefe vai me matar. Olha a brincadeira que a Prefeitura de Araucária faz com o Capivara não, né? Com o Rafael Greca, que é o prefeito de Curitiba, viu, Juliano? Desculpa te interromper, eu não poderia perder o gancho, viu, Juliano? Virou meme em todo canto. Ninguém consegue acreditar qual o motivo que levou o prefeito de Curitiba a subir a passagem, né? Mais uma vez, ele já subiu na gestão dele, né? Quando ele assumiu a prefeitura de Curitiba lá atrás, em 2017, ele se elegeu em 2016,
não chegava a R$ 5, e agora já está em R$ 6. E aí o que acontece? As empresas foram pegas de surpresa, porque é a empresa que banca a passagem do trabalhador, do seu funcionário. Quem tira do bolso, pior ainda, porque daí a pessoa às vezes foi pega de surpresa, tinha o dinheiro até contado para pegar o ônibus o mês inteiro para trabalhar, e agora foi pega de surpresa. E aí o que a gente vê? A gente vê em cima de tudo isso, que é tradicional esse aumento acontecer nessa época do ano. Se você prestar atenção nos aumentos anteriores, entre fevereiro e março, chega o Sindimoc lá, joga uma planilha de custos em cima da mesa do prefeito, e ele só anuncia: nós vamos subir a passagem, senão é greve. Então eles ameaçam a prefeitura se torna refém do Sindimoc, e aí fica toda essa confusão, eles aumentam a passagem e todo mundo sai perdendo. A população não é obrigada a saber que no primeiro dia de março terá aumento da tarifa. Então seria pelo menos é dever da prefeitura, pelo menos, comunicar com antecedência os usuários do transporte coletivo. A prefeitura de Curitiba tem hoje um orçamento de R$ 10 bilhões. Para subsidiar a passagem em Curitiba, custaria R$ 1 bilhão. Quer dizer, por isso é necessário discutir o subsídio do transporte público no Brasil. Em São Paulo eles já fazem essa discussão. Então, senão daqui a pouco aqui em Curitiba a passagem de ônibus vai chegar a R$ 10. Não está longe disso. Mas a questão do subsídio não pode também entrar no campo político, como aconteceu entre o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, do PDT, e o ex-governador Beto Richa, do PSDB, em 2013. Quando os dois não se entenderam politicamente, o Beto Richa chegou e falou: não vou manter o subsídio do transporte coletivo. E o Gustavo Frutti penou com isso, teve que desfazer a rede integrada de transporte de Curitiba e região metropolitana. Já prometeram unificar a passagem de ônibus com a passagem do metrô. Prometeram construir um metrô em Curitiba. Fizeram uma pedra fundamental, chegaram a inaugurar a pedra fundamental do metrô aqui em Curitiba. O projeto começou lá em 1990, voltou à tona a discussão antes da Copa de 2014, veio o ministro do Planejamento aqui em Curitiba, na época, o Paulo Bernardo, no governo Lula, nada foi resolvido, lá no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula. Então, resumindo, ainda não temos metrô, a tarifa de ônibus chegou a R$ 6, perdemos a qualidade do transporte público. Nosso transporte já foi o mais avançado do país, todos sabem. As estações tubos, as canaletas dos ônibus expressos, copiam o mundo inteiro, em vários países. Um tema parecido com o nosso já chegou a mais de 180 cidades, em mais de 90 países do mundo, chamado o metrô sobre trilhos em outros países. Então, quer dizer, se trabalhar 25 dias úteis no mês, 50 centavos a mais na ida e na volta, dá R$ 20 no mês. Enquanto o salário mínimo do trabalhador aumentou R$ 18. Então, quer dizer, com R$ 25 ele compra um saco de arroz e um saco de feijão. Então, para o trabalhador de renda, faz toda a diferença. Em 2015, Pedro, foram 213 milhões de passagens usadas em Curitiba durante o ano todo. Ano passado já caiu para 50 milhões. E vai reduzir mais o número de passagens usadas em Curitiba. As pessoas vão achar outro meio de transporte para se locomover, porque a passagem está cara. Tem lugares que as pessoas esperam o ônibus cerca de 2 horas. Ficam esperando 2 horas para pegar o ônibus. Um valor de uma passagem chegando a R$ 6. São poucos ônibus e de péssima qualidade em Curitiba. Existe fundo de urbanização em Curitiba de R$ 100 milhões no ano e o lucro das empresas não reduzem. Já foi feita uma CPI na Câmara Municipal de Curitiba, a CPI do transporte coletivo, em 2013, proposta pelo vereador Chicarelli, do PSDC, obteve 13 assinaturas, abriram a CPI na Câmara, presidida pelo Jorge Bernardi, na época do PDT, e o Bruno Pessutti, do PSC. Quer dizer, chegaram à conclusão de que havia superfaturamento da tarifa já naquela época, em 2013.
eles concluíram que o lucro das empresas já chegava a 8 milhões por mês, 280 mil reais por dia, né? Foi um escândalo na época, eu me lembro, eu acompanhei essa CPI, então naquela época custava 2 e pouco a passagem de ônibus, estava sendo superfaturada, quer dizer, eles subiram 60 centavos, de 2,20 para 2,80. O relatório final da CPI foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e Federal também, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica recebeu uma cópia do relatório final daquela CPI, quer dizer, e nada foi feito. Então precisam retomar a qualidade dos ônibus, a volta dos subsídios são medidas necessárias. Faz tempo que o Brasil não discute a universalização do transporte público. Maiores cidades americanas, para se ter uma ideia, elas bancam o transporte público para a população devido à quantidade de impostos que o trabalhador paga. Já pagamos tanto imposto para isso. A remodelação do nosso transporte precisa ser feita, está muito passada. O transporte hoje em Curitiba é caro e sem qualidade, viu, Pedro Bala? Eu fui falar, Juliano, que é um dos mais modernos do Brasil, não sei o quê, levei um cacete da minha amiga professora Carmen Borges, que ela falou, Pedro, tá falando isso porque você não anda nos ônibus aqui de Curitiba, que hoje é um dos mais caros, demorado pra caramba, tem problema, inclusive, segundo a minha amiga professora Carmen Borges, que de goteira dentro dos ônibus de Curitiba, o negócio não tá fácil não. Ô, Juliano, nós observamos em Curitiba uma mídia enorme da Prefeitura de Curitiba, em forma ali do seu governante, do Rafael Greca, mas eu passo em alguns bairros de Curitiba, as ruas de Curitiba, dos bairros principalmente, elas são remendadas, né? Elas colocado o tapa-buraco. É melhor andar numa rua estrada de chão do que em algumas ruas de Curitiba. Aonde que você mora? Acho que é no Boqueirão. É assim também ou eu estou falando bobagem aqui, Juliano? Exatamente, da mesma forma, você tem toda a razão. E eu te lembro uma coisa, Pedro, em 2020 o Rafael Greca concorria à reeleição para a Prefeitura de Curitiba, ele construiu mais de 2.400 quilômetros de asfalto lá para o lado do AU, Centro Cívico, perto do Palácio do Governo, e para cá, meu amigo, região sul, onde ele conseguiu a maior votação em 2016, ele deixou largado, abandonado. Pinheirinho, Boqueirão, Xaxim, Alto Boqueirão, Auer, Parolim, Vila Fani, toda essa região que abrange a região sul de Curitiba, largada, abandonada. Agora mesmo, antes do carnaval, aqui próximo à minha casa, eles começaram na Rua Cascavel uma obra, na segunda quadra da Rua Cascavel, arrancaram o asfalto antes do carnaval. Até agora as máquinas não vieram colocar o asfalto. Já criou buraco onde eles arrancaram o asfalto, Pedro, para você ter uma ideia da situação. Buraco em cima do buraco, Juliano. Buraco em cima de buraco.